Olá, igreja, boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Bom demais. Olha para quem está ao teu lado, dá um sorriso a essa pessoa. Diga o quanto ela está linda nessa noite. Bom demais. É um privilégio enorme poder estar aqui com vocês nessa ocasião. O pastor Vinícius estava contando para mim um pouco da história da igreja recente. E eu creio que Deus começou uma boa obra no meio de vocês e há de aperfeiçoá-la. Amém? E é uma honra poder estar participando da primeira conferência da Igreja Emaús. E eu quero de alguma forma poder contribuir, colaborar com alguns fundamentos apostólicos extremamente importantes na fundação de uma igreja e no estabelecimento de uma igreja. Eu, enquanto estava vindo para cá, orando, pensando, refletindo acerca do encontro que nós teríamos aqui, eu entendi do Senhor que deveria pregar uma palavra que traga fundamento para a igreja. Então eu não vou pregar para você como indivíduo necessariamente, mas eu quero pregar para a igreja Emaús como coletivo, como corpo de Cristo reunido aqui. Amém? Por isso, o título da mensagem que eu quero compartilhar com vocês, eu intitulei de Alegria Completa. Alegria completa. Quantos aqui querem ter uma alegria completa em Jesus? Jesus, Ele veio nos salvar para a nossa alegria, como já diria a canção, não é? E por vezes nós temos um dilema que a Bíblia não tem, de que alegria é algo carnal e distinto de uma vida espiritual. Tanto é que a fotografia de alguém espiritual, para muitos de nós, é uma fotografia de alguém triste, de alguém com cara de sofrimento. Normalmente, aqueles que querem de alguma forma estereotipar uma espiritualidade, normalmente eles estão fazendo cara de choro. Quantos já perceberam isso? Porém, isso não tem fundamento bíblico, ainda que não seja algo reprovável em si. É importante que saibamos que Jesus veio para tirar as nossas vestes de tristezas e nos dar vestes de alegria. Ele veio para nos dar alegria completa, alegria total, alegria que o mundo não é capaz de nos oferecer. Nós vivemos sob a influência da filosofia hedonista que arrasta-nos para a busca do prazer, da satisfação. E de certa forma, como tudo na criação, o hedonismo, ele é uma manipulação de um conceito espiritual. John Piper, grande teólogo e pensador que eles são, ele levanta essa tese do aquilo que ele chama de hedonismo cristão. Ou seja, a busca por prazer e por alegria é algo que vem de Deus. O problema é que muitos de nós estamos buscando e procurando da forma errada. E dessa maneira, não apenas não alcançamos o prazer, a satisfação e a alegria, a glória, mas também nos frustramos, nos decepcionamos e por fim acabamos vivendo uma vida aquém da alegria que o Senhor tem proposto para nós. John Piper, ele afirma, e eu concordo com ele nesse sentido, de que Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Amém? Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. E eu quero te encorajar nessa noite, por meio da palavra de Deus, a usufruir da alegria completa que há em Cristo Jesus. Eu percebi que existe um alinhamento de Deus ao eu pregar esse texto bíblico nessa noite, porque o pastor Vinícius introduziu aqui enquanto orava. E eu quero te convidar a abrir a Bíblia em Filipenses, no capítulo 2, no verso 1. Filipenses, capítulo 2, verso de número 1. Quero só fazer menção
da glória de ter a minha esposa me acompanhando. Eu tenho que voltar mais aqui, porque ela só vem para cá comigo, ela não viaja para nenhum lugar comigo. Amanhã a gente vai estar viajando para fora do país e ela veio me acompanhar. Aliás, eu sempre trago alguns livros que eu escrevi para poder, de alguma forma, edificar a igreja teologicamente, mas, infelizmente, nessa ocasião eu não consegui trazer, porque eu vou seguir viagem direto amanhã para fora do país. Mas eu lhe encorajo muito, se você puder ter acesso a 3 livros que eu escrevi nesses últimos 3 anos, eu creio que vão abençoar demais a tua vida. Um deles é Viva o Extraordinário. É um livro que eu tive a graça de ter a participação do meu amigo Luciano Subirá, que cooperou nesse livro, onde eu falo a respeito da mensagem do Evangelho como a chave para uma vida extraordinária. Em meio a uma invasão daquilo que nós temos chamado de teologia coach, certamente nós precisamos resgatar o Evangelho e compreender que só em Jesus temos uma vida abundante. Amém? Também outro livro que eu quero te encorajar a ler, enfim, tem no Kindle, tem em alguns lugares, lá no meu Instagram, na minha bio, tem acesso lá para você adquirir o livro. E outro livro que eu escrevi é chamado Na Doçura da Graça. Nesse livro eu tive também a cooperação do meu amigo Douglas Gonçalves, e eu escrevi nesse livro acerca da graça de Deus. A graça de Deus, ela é um assunto distorcido desde os dias do apóstolo Paulo, e continua sendo distorcida até hoje. Existe um equívoco de pensar que a graça de Deus transita entre o equilíbrio da libertinagem e do legalismo. E a grande verdade é que a graça de Deus é outra coisa, não tem nada a ver com libertinagem, não tem nada a ver com legalismo. A graça de Deus leva-nos para uma verdadeira liberdade que há em Cristo Jesus, e nós precisamos entender isso. Esse livro eu falo bastante acerca disso. E nesse último ano, eu escrevi o livro O Cristão Comum. Escrevi devido ao pós-pandemia e perceber que muitos cristãos deixaram de ser comuns, no sentido de abandonarem práticas básicas da fé cristã. E nesse livro eu tive a participação do meu amigo reverendo Hernandes Dias Lopes, e falei sobre alguns aspectos da vida comum, da vida cristã, como oração, vencer provações, passar por tentações. E eu creio que vai abençoar demais a tua vida para resgatar algumas bases básicas da vida cristã. Enfim, leiam esses livros de verdade, eu encorajo vocês, e eu digo isso porque um dos propósitos que eu tenho como ministério é fornecer boa teologia para a nossa geração de forma acessível. Amém? Dito isso, já deu tempo de você abrir a Bíblia, não é? Filipenses capítulo 2, verso 1. O apóstolo Paulo, dentro de uma cadeia em Roma, por volta do ano 61 depois de Cristo, ao saber que a igreja de Filipos estava sendo ameaçada por causa de briga entre alguns irmãos, em especial 2 mulheres, chamada Evódia e Sintique, ele escreve à igreja de Filipos para de alguma forma estancar essa crise e levá-los ao discernimento e ao entendimento de como deve ser a postura cristã diante das divergências e possíveis intrigas que surjam no meio da igreja. E ele vai dizer no verso 1: há alguma motivação por estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Então completem minha alegria. É curioso saber que o apóstolo Paulo está dentro de uma prisão, dizendo: eu sou alegre, mas eu quero que vocês completem a minha alegria. Eu estou satisfeito em Cristo, mas eu quero ter satisfação completa nessa igreja que eu tanto amo, que eu mesmo estabeleci e plantei.
completem minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e um só propósito. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Amém? Permaneça com a tua Bíblia aberta ainda, mas eu quero orar uma vez mais com você. Feche seus olhos, baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor Jesus, obrigado por sua graça e bondade que tem nos alcançado. Obrigado por seu amor que tem sido eficaz ao nos salvar e nos santificar. O nosso clamor e oração nessa noite, Espírito Santo de Deus, fale conosco, humilha-nos diante da tua palavra, para que, humilhados diante da tua palavra, possamos ser refeitos por suas mãos, ó oleiro. Que o Senhor possa gerar e produzir em nós a atitude semelhante à de Cristo, para que dessa forma vivamos a alegria completa que o Senhor preparou para nós antes da fundação do mundo. Abençoa-nos com discernimento, clareza. Abençoa-nos, ó Pai, com espírito quebrantado e contrito ao ouvirmos a Tua palavra, para que ela possa gerar e produzir vida em nós, conforme os seus bons propósitos e desígnios. Oramos dessa forma, nos colocamos diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. O apóstolo Paulo inicia esse capítulo de número 2, a carta aos Filipos, fazendo algumas perguntas. E perguntas bem elementares a partir daquilo que ele vai discorrer logo depois dessas perguntas. Ele pergunta: existe alguma motivação por estar em Cristo? O que ele está dizendo é, se você foi salvo por Cristo, existe algum encorajamento, existe algum motivo que leve-nos a uma ação diferente daquela que tínhamos anteriormente, porque agora estamos em Cristo? Ele faz ainda uma outra pergunta: há uma consolação que vem do amor? Será que pelo fato de termos sido amados por Deus, quantos aqui são amados por Deus? Será que pelo fato de recebermos a evidência e a prova do amor de Deus por meio de Cristo crucificado e ressurreto, será que a evidência do amor de Deus por nós não nos consola? Ao ponto de conseguirmos suportar provações e privações? Será que o amor de Deus não é suficiente para que, em meio a divergências e intrigas, nós não sejamos consolados e dessa forma suportemos uns aos outros? Ele ainda faz uma outra pergunta: há alguma comunhão no Espírito? Ou seja, vocês estão no Espírito, e por estarem no Espírito, será que não há algo em comum entre nós e o Espírito de Deus? Há alguma compaixão e afeição? Paulo, mais uma vez, está perguntando e questionando, dizendo: será que o Espírito Santo de Deus que habita em nós não produz em nós compaixão, afeição, empatia, simpatia? Porque o que você precisa entender
é que o apóstolo Paulo, aqui na carta aos Filipos, a tese central e principal dele é a unidade da igreja de Filipos que está ameaçada. E por isso ele questiona e pergunta essa igreja. E as perguntas de Paulo passam por basicamente perguntar a essa igreja se eles eram crentes de verdade. Se de fato eles haviam sido alcançados pelo amor de Jesus. Se de fato eles tinham o Espírito Santo de Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Algo que você precisa estar muito cônscio é de que a maneira como Satanás aflige e tenta prejudicar a obra de Deus é ferindo a unidade da igreja. Foi assim com Caim e Abel, que adorando ao Senhor, simbolicamente na presença de Deus, aplicavelmente como em um contexto de uma igreja, foram tomados de ódio Caim por Abel, ferindo a unidade familiar e fazendo com que um irmão matasse outro, ao ponto de Deus, depois de Caim ter matado seu irmão, chegar a Caim e perguntar: aonde está o seu irmão? E a resposta de Caim é: acaso eu sou guardador do meu irmão? Eu amo Deus porque Deus não responde perguntas estúpidas. E Deus não responde a pergunta de Caim porque, obviamente, Caim era responsável pelo seu irmão. Bem como você é responsável pelos seus irmãos na fé. Bem como vocês são responsáveis pela comunhão dessa igreja estabelecida aqui. Somos responsáveis um pelos outros. Portanto, o apóstolo Paulo está querendo convidar a igreja de Filipos a tomar a consciência espiritual de que eles foram chamados para viver em unidade. O povo de Deus deve viver em unidade. A igreja não é um clube, a igreja não é uma reunião social, a igreja é o corpo de Cristo reunido na terra. A igreja é a junção dos membros e órgãos que formam o corpo de Cristo e que expressam a glória de Deus no mundo. E se mutilamos o corpo de Cristo, não perdoando, não amando, não tendo empatia, não suportando uns aos outros, certamente a glória de Deus, ela tem uma expressão equivocada e, no mínimo, aquém daquilo que Deus de fato é. Então, Paulo faz essas perguntas retóricas, um artifício do direito romano, para que nós pudéssemos responder isso. Por quê? Estamos em Cristo, fomos preenchidos de amor, temos comunhão com o Espírito, Deus mudou o nosso coração. Por isso, devemos preservar a unidade da igreja uns com os outros, dentro de uma comunidade local e para além da comunidade local. Porque, como diria Jesus a Pedro, quando perguntado e questionado quantas vezes ele deve perdoar ao seu irmão, nós devemos perdoar 70 vezes 7. E diante disso, eu lhe afirmo, não somos nós que produzimos unidade, mas somos nós que devemos preservá-la. Olhe para quem está ao teu lado. Essa pessoa é diferente de você? Pergunta quantos anos ela tem. Quantos aqui ouviram uma idade diferente da sua? Pergunta que time ela torce. Misericórdia. Quantos aqui ouviram um time diferente do time que você torce? Levanta a mão. Somos diferentes uns dos outros. E sabe, um dos aspectos que eu mais amo da igreja, sabe qual é? É que na igreja eu chamo de irmão alguém que fora do contexto da igreja eu nem sentaria na mesa, porque eu não suportaria essa pessoa. Portanto, a igreja de fato é o mistério da reconciliação de Cristo, que aproxima pessoas diferentes em vários aspectos,
e as torna um. Você já imaginou que na Santa Ceia o pão que foi partido está sendo comido por palmeirenses? Misericórdia, Senhor Jesus. E nós partilhamos o mesmo pão, tomamos o mesmo vinho, cremos no mesmo Cristo, temos o mesmo batismo, porque Cristo nos fez um, e isso é maravilhoso. Ele nos aproximou, de maneira misteriosa, de maneira mística e espiritual. Cristo nos conectou no tempo, na história, na geografia, para que pudéssemos ser sua igreja, seu povo. E isso é glorioso, mas ao mesmo tempo é uma responsabilidade insondável. Porque se a unidade não é produzida por Cristo, a unidade deve ser protegida por nós. Se a unidade é produzida pelo Espírito Santo, por Cristo e pelo Pai, a unidade deve ser protegida por nós. Eu digo isso na voz de um pastor. Eu pastoreio uma igreja já fazem 15 anos. Sou pastor presidente e fundador dela. E eu decidi pregar essa mensagem porque eu quero alertar o pastor Vinícius e toda a igreja que a maior ameaça que vocês vão ter na história de vocês não é o vizinho que reclama do som, não são os incrédulos que odeiam a igreja, não são as pessoas de fora que falam mal da igreja, mas são irmãos que não se perdoam e não se amam dentro da própria igreja. O maior desafio da igreja é preservar a unidade em meio às adversidades que surgirão. Vocês ainda são novos como igreja e vivem um período maravilhoso de lua de mel. Mas a lua de mel acaba. Esse ano eu e minha esposa completamos 14 anos de casamento. Glória a Deus, aleluia. E sabe, meus irmãos, eu casei com a minha esposa 14 anos atrás, achando que ela era um anjo. Fomos para a lua de mel, e ainda pensando que ela era um anjo. Cerca de 6 meses depois do casamento, descobri que muitos anjos caíram. Que não foi o caso dela, é isso. Mas o que eu quero dizer é que a lua de mel acaba, e o que sobra é o amor. O que resta é a disposição de preservarmos e perseverarmos em unidade por amor a Jesus. A igreja foi estabelecida por Deus como sendo um protótipo, um case celestial. Pare para pensar. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo vivem desde a eternidade passada em unidade plena um com o outro, ao ponto de serem 3 pessoas e uma substância, um Deus. E Deus desejou fazer isso com os homens, primariamente por meio da família de sangue, dizendo a Adão e a Eva que eles se casassem, tornassem uma só carne, fossem férteis, multiplicassem, enchessem a terra. Porém, o pecado entrou na natureza humana, sendo legado e herdado de geração em geração. E agora, por meio de Cristo, Deus vem e estabelece uma família espiritual, que não nasce por meio do sangue, mas nasce por meio da fé. A mesma fé que salvou e justificou Abraão, é a fé que nos salva e nos torna um. E isso é um milagre. E tendo nós a responsabilidade de preservarmos a unidade, o apóstolo Paulo dá 8 comandos para a igreja de Filipos, que nós devemos observar. E ele vai dizer algumas coisas fundamentais, como por exemplo, primeiro, concordem uns com os outros. Concordem uns com os outros. Mas pastor, nem eu concordo comigo mesmo. Eu te entendo. Agora, quando o apóstolo Paulo está falando sobre concordar,
Ele está falando sobre conciliar. Se você for estudar a história do cristianismo, você vai perceber que a história do cristianismo é formada por diversos concílios. Já ouviram? Concílios de Trento, concílios de Constantinopla, concílio de Nicéia e por aí vai, vários concílios. E o que é um concílio? Concílio é o esforço de juntar os diferentes. Isso é uma lição não apenas para viver na igreja, mas para ter um casamento que perdure até que Cristo venha também. O esforço de conciliar diferenças, onde pessoas maduras que se amam, sentam-se à mesa e não saem da mesa enquanto não chegam em concordância. E para chegar em concordância, muitos momentos a gente vai precisar abrir mão daquilo que pensamos. Para chegar em concordância, em muitos momentos, nós vamos ter que deixar aquilo que achamos ser uma brilhante ideia, arquivado de lado, para que aquilo que é mais importante seja preservado. Sabe, meus irmãos, a igreja é mais importante do que o horário do culto. Eu acho que o horário do culto é muito tarde. A igreja é mais importante. A igreja é mais importante do que a cor da parede dela. A igreja é mais importante do que a playlist de músicas que tocam no louvor. A igreja é mais importante que tantas coisas que nós, por vezes, consideramos tão importantes ao ponto de discordarmos uns com os outros, levarmos isso a cabo ao ponto de gerarmos e produzirmos cisão dentro da igreja. Portanto, Paulo está direcionando a igreja de Filipos, e a mim e a você, a nos esforçarmos em concordarmos uns com os outros. E se temos discordâncias, temos que considerar se elas são tão vitais e importantes que firam a nossa consciência ao ponto de pelejarmos e lutarmos por elas, ou elas são secundárias e terciárias ao ponto de abrirmos mão por amor aos nossos irmãos. Quantos aqui têm menos de 3 anos de casamento? Levanta a mão. Amém, aleluia. Deixa eu te ensinar uma lição. Você só vai chegar aos 10 anos de casamento se você aprender a abrir mão do que você pensa. Se houver uma inflexibilidade da sua parte, de ceder à sua esposa, ao seu marido, certamente o teu casamento tem dias contados. Para vivermos juntos, precisaremos concordar um com o outro. Paulo ainda fala, amem uns aos outros. Afeição, carinho. Sabe, muitas pessoas pensam que é mera mania de pastor dizer, olha para o irmão que está do teu lado, fala isso, cumprimenta o irmão que está do teu lado. Antigamente ainda era canta para o irmão que está do teu lado. Como é precioso, irmão, está olhando nos olhos do irmão, que constrangimento. Mas você sabia que na verdade isso é um mandamento bíblico? O apóstolo Paulo, ele fala sobre nós saudarmos uns aos outros, e ele ainda fala algo além, ele fala, deem ósculos santos uns aos outros. Sabe o que é ósculo santo, meus irmãos? Graças a Deus que a palavra de Deus tem que ser interpretada no seu tempo, não é? Ósculo santo é um selinho. Os irmãos de Filipos eram encorajados a darem um selinho um no outro. Obviamente, graças a Deus que isso fazia parte da cultura daquele contexto geográfico histórico. Mas o que eu quero dizer a você é que nós precisamos aprender a desenvolver afeto uns pelos outros. E não permitir que o desrespeito, a falta de carinho invada o nosso coração ao ponto
de não termos afeição pelas pessoas que estão sentadas ao nosso lado? Você sinceramente tem afeto por esse irmão que está sentado do seu lado nessa noite? Você gosta dele? Então por que não chama ele para o teu aniversário? Sabe, meus irmãos, nós precisamos desenvolver a afeição uns pelos outros. Paulo ainda fala, trabalhem juntos. Perceba, não é apenas trabalhe, é trabalhem juntos. Isso faz toda a diferença. Deus não espera que apenas façamos coisas para Ele. Ele nos chama para que façamos coisas para Ele juntos. Não é apenas sobre cantar músicas para Deus, é cantarmos juntos músicas para Deus. Isso é maravilhoso falar diante de uma influência oriental que tem invadido o cristianismo ocidental, que tem feito muitos de nós buscar uma fé quase que monástica, extremamente intimista e pouco relacional. Certamente, na fé cristã, existe espaço para um relacionamento pessoal íntimo com o Senhor. Entretanto, esse relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor, ele existe para que sejamos alimentados, fortalecidos para servir aos nossos irmãos. O que eu quero dizer para você é, você fecha a porta dos seus quartos, do teu quarto, ora, jejua, até virar Olívia Palito, mas não serve à igreja, a tua espiritualidade é vã, ela não serve para nada, ela é inútil, porque a nossa espiritualidade, a espiritualidade cristã, ela é congregacional, ela é cooperacional, ela é coletiva. A fé cristã não pode ser vivida sozinha, é impossível. E isso precisa invadir a nossa consciência em vários aspectos. Eu acho maravilhoso louvores, por exemplo, que nos convidam a cantar na primeira pessoa do singular, cantando diretamente para Deus. É maravilhoso. Porém, isso não pode ocupar a totalidade das canções que cantamos na igreja. Porque na igreja nós cantamos ao Senhor. Eu acho maravilhoso quando temos momentos no culto, onde somos convidados a fechar nossos olhos e nos conectarmos ao Senhor de maneira íntima e pessoal. É maravilhoso, mas também é necessário que hajam momentos onde olhemos para os nossos irmãos e cantemos com os nossos irmãos, partilhemos com eles, porque nós vivemos igreja juntos, trabalhamos juntos. Paulo ainda fala, pensem nas mesmas coisas, não sejam egoístas, não tentem impressionar ninguém. Olha para quem está ao teu lado e diga, você não me impressiona. A igreja não é uma plataforma de performance. A igreja é uma casa onde tem um banquete, onde partilhamos do pão e do vinho com os nossos irmãos. Portanto, não viva uma fé performática para mostrar para os outros o quão espiritual você é. Como o apóstolo Paulo diria à igreja de Corinto, em 2 aos Coríntios, adore ao Senhor com o rosto descoberto, adore ao Senhor em verdade, em espírito, adore ao Senhor com o coração sincero. Talvez pela graça do Senhor, existam muitos irmãos aqui novos na caminhada com Cristo, e glória a Deus pela vida de vocês. Mas deixa eu lhe fazer um alerta. Vocês vão ser tentados ao passar do tempo a querer impressionar os outros. E vão existir momentos que vocês não vão mais sentir aquilo que sentem hoje. E nesses momentos vocês vão querer disfarçar que estão sentindo aquilo que sentem hoje, para tentar impressionar os outros. E nesse dia,
Não se entregue a uma teatralidade gospel. Viva uma fé sincera, honesta, franca. Chore quando tiver que chorar, se alegre quando tiver que se alegrar, grite quando quiser gritar, deite quando tiver que deitar. Enfim, viva uma fé sincera. Não viva para impressionar os outros, porque ainda que possamos angariar likes e follows com a nossa performance, certamente não tocamos o coração de Deus com uma performance teatral e hipócrita. Considere os outros mais importantes do que nós. Regra de ouro na igreja. O outro é mais importante do que eu. Isso leva-nos a refletir sobre muitas coisas acerca da igreja. Se não compreendermos que a missão da igreja é mais importante que os nossos gostos, que meu irmão é mais importante do que minhas preferências, estamos vivendo a igreja de forma errada. Eu sou uma pessoa que tem alguns gostos e costumes bem peculiares e particulares, minha esposa sabe muito bem. Sou uma pessoa estranha em vários aspectos. A igreja a qual eu fundei, pastoreio, presido, em muitos aspectos não atende aos meus gostos. Em muitos aspectos eu faria diferente se fosse para mim, mas não é para mim. É para os meus irmãos, é para os perdidos além da igreja, é para uma geração que precisa ouvir do Evangelho. E isso passa por um entendimento de que a igreja não é um restaurante aonde é servido comida à la carte de acordo com o gosto do cliente. A igreja, ela é o corpo de Cristo na terra para manifestar a glória de Deus na terra. E para isso só conseguiremos fazer se de fato considerarmos os outros mais importantes do que nós, ao ponto de abrirmos mão dos nossos direitos por amor aos nossos irmãos. Preocupe-se com o interesse dos outros. Nós precisamos nos pôr a não permitir que as cisões e divisões quebrem a unidade gerada pelo Espírito. Porque certamente a glória de Deus só é manifesta através da unidade da igreja. Quando nos pomos a trabalhar, resolvendo problemas internos, gastamos toda a nossa energia que deveria ser gasta anunciando o Evangelho de Cristo na terra. Devemos nos esforçar para que não sejamos motivo de desperdício de energia, e nos esforçamos preservando, lutando pela unidade. Se você ainda está com sua Bíblia aberta no capítulo 2 de Filipenses, olha o verso 5. O apóstolo Paulo, no verso 5, vai recitar uma canção da igreja primitiva, que falava a respeito da atitude de Cristo, demonstrando que Jesus não é apenas o caminho, Ele também nos ensina a forma de caminhar. Não apenas devemos estar no caminho, mas devemos estar no caminho, caminhando como Cristo caminhou no caminho. E olha o que ele vai dizer, verso 5. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria apegar-se. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a posição de escravo, e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Deixa a tua Bíblia aberta ainda nesse capítulo. O apóstolo Paulo, diante do desafio que ele está lançando para a igreja de Filipos, de preservar a unidade, ele então oferece um modelo para a igreja de Filipos.
E o modelo oferecido pelo apóstolo Paulo não é teoria, é prática. Jesus não é apenas o nosso Salvador. E aqui não apenas o apóstolo Paulo está discorrendo um texto soteriológico que aponta-nos como fomos salvos, mas ele também está apontando um caminho de santificação, de como seremos santificados. Como seremos santificados? Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Imitem a Cristo. Como diria Thomas Kempis, imite a Cristo, Ele é o padrão. Ele é a imagem daquilo que deveríamos ser, mas o pecado distorceu. Devemos fazer a obra de Deus e viver para Deus do jeito de Deus. No caminho de Jesus, precisa ser do jeito dele. Ninguém é salvo por imitar a Cristo, amém? Mas todo aquele que foi salvo é um imitador de Cristo. E é isso que Paulo está querendo dizer à igreja de Filipos. Vocês foram salvos por Cristo e agora devem usar dele como modelo, imitá-lo. Cristo é o padrão. Sendo assim, ele vai denotar algumas características imitáveis de Cristo, como por exemplo, no verso 6 ele diz, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se. O que Paulo está ressaltando acerca de Cristo, é que Cristo não se agarrou aos seus direitos. Jesus é eternamente Deus, Ele estava no princípio, Ele é o verbo de Deus, Ele é o Logos de Deus, Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim de todas as coisas. No princípio criou Deus os céus e a terra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Jesus é antes de todas as coisas, Ele é o Deus Todo-Poderoso, assentado em alto e sublime trono, que governa de geração em geração, de eternidade a eternidade. E esse Deus, glorioso, majestoso, maravilhoso, santo, não se agarrou aos seus direitos. A pior miséria de um cristão são cristãos que querem decretar direitos para Deus, porque esse não é o modelo de Cristo. O modelo de Cristo é o modelo de um Deus que não se agarrou aos seus direitos. Aqueles que estão agarrados aos seus direitos terrenos não terão glórias eternas. Aqueles que estão apegados aos direitos terrenos não viverão a glória eterna. Jesus, glorioso, esvaziou-se da sua glória, obviamente não deixando de ser Deus, mas sendo homem, não usou dos direitos de Deus, mas viveu como homem. Ele desceu, sujeitou-se à fome, à nudez, à vulnerabilidade, foi odiado, sofreu na carne, agonizou na morte. E cá estamos nós, querendo exigir alguma coisa para Deus. O nosso modelo é de um Deus que esvazia-se da sua glória, que oferece a outra face, que anda mais uma milha, que abre mão dos seus direitos, que serve aos seus irmãos, mesmo que por eles ele devesse ser servido. Jesus não se agarrou nos seus direitos. Se Jesus não se agarrou na sua glória, não existe motivo para que nos agarremos à nossa miséria. Se Jesus não se apegou à sua glória, não existe motivo para que nos agarremos às migalhas,
que eu e você temos. E sabe, quantos de nós estão agarrados aos seus direitos, agarrados ao seu bem-estar, agarrados ao seu conforto, agarrados ao seu status quo. E sabe, o caminho do reino não é o caminho do mundo. No reino é necessário perder para ganhar. E aquele que ganha, perde. No reino é necessário morrer para viver. E aquele que quer viver, morre. O caminho do reino, o caminho de Cristo, é um caminho aonde entendemos e compreendemos que a nossa recompensa não é o salário que vem no fim do mês. A nossa recompensa é o galardão que receberemos quando nos encontrarmos com Cristo. A nossa recompensa não são os likes, não são os compartilhamentos, não são os follows, os seguidores, os aplausos, não são aquilo que podemos receber de homem algum. A nossa recompensa vem do Senhor. Cristo esvaziou-se da sua glória, Ele se humilhou, Ele não se agarrou nos seus direitos, embora fosse Deus. E nós, pobres criaturas caídas, estamos querendo preservar os nossos dias, querendo preservar o nosso status, a nossa fama, o nosso respeito social. No verso 7, Paulo diz, em vez disso, Ele esvaziou-se. Todos queremos subir por amor a nós mesmos, mas Jesus quis descer por amor a nós. Os homens, querendo ser igual a Deus, caíram. Adão caiu, Eva caiu, tentando estar em pé. Os anjos caíram, Jesus desceu. Voluntariamente. Todos nós voltaremos ao pó, seja através de um ato de humilhação voluntário, ou seja através da glória manifesta de Deus quando Ele voltar. Portanto, que nos abreviemos ao esvaziando-se, para que de fato sirvamos uns aos outros. Na condição de servo, Jesus curou enfermos, alimentou famintos, enxugou lágrimas, ensinou com paciência o evangelho, lavou os pés, cumpriu a lei, morreu na cruz no lugar dos pecadores. Jesus serviu. Sabe, meus irmãos, vivemos em um tempo que tem vários aspectos positivos. Eu sou um entusiasta da igreja. Eu amo a igreja de Cristo e acho que a glória que a igreja viverá antes que Cristo venha será maior do que todas as glórias vividas na história. Porém, algo que precisamos considerar é que por vezes a nossa atitude em relação à igreja é diferente, é errada. O apóstolo Paulo, quando vai ensinar acerca da Santa Ceia à igreja de Corinto, talvez você vai se lembrar disso, ele fala que os irmãos de Corinto não iam à igreja para participar da Santa Ceia. Eles iam para a igreja matar a fome. E sabe qual é a palavra de Paulo para a igreja de Corinto? A palavra de Paulo para a igreja de Corinto é: vocês não têm casa para comer? Olha para quem está ao teu lado e diga: você não tem casa para comer? Sabe o que Paulo estava ensinando à igreja de Corinto? Que a igreja, meus irmãos, não é lugar de receber, é lugar de dar. O que Paulo estava ensinando é que culto não é para nós, é para Deus.
que nós não nos reunimos como igreja para receber alguma coisa de Deus, porque já recebemos tudo dele. Deus deixou a sua glória, morreu em nosso lugar, já fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Não existe mais bênção para ser dada para aqueles que já receberam tudo de Deus. Nos reunimos como igreja para oferecer, para servir, para ofertar, para adorar, para louvar. E precisamos urgentemente, nesses dias, mudar nossa flecha. Porque esse vício antropocêntrico invadiu a igreja de uma maneira avassaladora. Julgamos um culto bom de um culto não bom, não se o culto foi cristocêntrico, se a mensagem foi bíblica e se o louvor exaltou a Cristo. Julgamos se o culto foi bom ou não foi bom, se as músicas tocaram no meu coração, se a palavra afagou meu ego, se eu ouvi aquilo que eu queria ouvir. Meu irmão, você está tentando roubar a glória de Deus. E aquilo que o profeta Isaías fala acerca de Deus é que ninguém rouba a glória de Deus. O que Paulo está denotando acerca da atitude de Jesus é que aquilo que Jesus queria fazer era servir. Sabe, existe em nós um desejo de ser servido, e esse desejo é um desejo idólatra, pecaminoso. Devemos acordar pela manhã, matando o nosso ego, ferindo a nossa vanglória, e levantando da cama com a disposição de servir ao próximo, de amar ao próximo. Pois tem pregador dizendo que a gente não consegue amar o próximo se não amamos a nós mesmos. Como se tivéssemos que nos esforçar para amar nós mesmos. Meus irmãos, a humanidade caiu porque ama a si próprio. O nosso pecado é amar a si próprio. O nosso problema não é de amor próprio. O nosso problema é que, tanto amando a nós mesmos, nos esquecemos de Deus e das pessoas que estão ao nosso redor. Portanto, a atitude de Cristo é a atitude de quem veio servir, e essa deve ser a nossa atitude. Jesus veio em forma humana. Jesus, ele se identificou com os homens. Ele sentou na mesa, ele conversou, ele entendeu a dor da mulher do fluxo de sangue. Parou tudo para ouvir a história de uma mulher que sofria, já fazia 12 anos de fluxo de sangue. E eu não sei vocês, meu irmão, mas a minha mulher, se ela vai contar 12 anos de história de doença, ela demora 14 anos para contar. Jesus pacientemente entregou-se a servir e a se identificar com os homens. Sabe por que eu digo isso? Porque muitas vezes, disfarçados de piedade, nós estamos nos tornando seres alienígenas, intangíveis pelas pessoas ao nosso redor. E muitas vezes isso motivado por plena e pura vaidade. Por exemplo, se os anos 2000 a moda foi o pentecostalismo, onde os irmãos em grande medida destilavam sua vaidade, demonstrando êxtases espirituais e experiências espirituais, a moda lançada nos últimos anos é de teólogos especialistas que nunca estudaram teologia e que acham que sabem de tudo. E aí ficam na internet debatendo, brigando, causando cisão, se envaidecendo e não se identificando, não tendo comunhão com diferentes tradições, com diferentes perspectivas bíblicas, com diferentes manifestações de Deus na terra e na igreja. Devemos nos esforçar
para nos identificar uns com os outros. Amém? Você não vai entender a dor do teu irmão se você não ouvir a ele. Eu tenho plena convicção de que muitas brigas que têm acontecido ao longo dos anos aí na internet, do meio gospel, seriam resolvidas se as pessoas sentassem na mesa e tivessem empatia um pelo outro, compreendessem a dor um do outro, chorassem um pelo outro. Jesus se identificou. Jesus se sacrificou. Verso 8, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. O problema do cristianismo de hoje é que muitos querem nos convencer que o caminho da vida é viver, enquanto Jesus nos ensina que o caminho da vida é morrer para Ele, é morrer nele. Nós fomos chamados para nos alimentarmos à vontade do Pai e vivermos para a sua glória. Assim sendo, se você está com a sua Bíblia aberta ainda, verso 9. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que fotografia de um culto glorioso é esse, não é? Olha essa fotografia. Jesus glorificado, todo o joelho dobrado, toda a língua confessando que Jesus é o Senhor. Eu não sei se vocês perceberam a perspicácia do apóstolo Paulo, mas o que ele está apontando no texto é que o caminho da glória de Deus manifesta no meio do seu povo. O caminho da alegria completa está na plena unidade do corpo de Cristo. A glória de Deus é manifesta na unidade do corpo de Cristo. Ainda que você tenha experiências incríveis, trancados no teu quarto, uma coisa você precisa saber, é que a plenitude da glória de Deus será contemplada por todos os olhos, na presença de todos os homens, no céu, na terra e debaixo da terra. E dessa forma, se Paulo está nos oferecendo um caminho, se Paulo está nos oferecendo um modelo a ser seguido, que é o modelo de Cristo, para caminhar esse caminho, Paulo também está nos mostrando um destino, e o destino de uma igreja que luta pela unidade, ao longo da sua história, ao longo do seu tempo, amando, suportando uns aos outros, certamente é o caminho da glória de Deus. Por isso que Paulo está dizendo que ele ora para que a alegria dele seja completa. O que Paulo está dizendo é: a minha alegria é completa, a minha alegria será plena, eu viverei a glória plena do Senhor quando a noiva de Cristo for uma. E é óbvio que isso não fere os princípios locais de cada comunidade, mas isso, na verdade, leva-nos a compreendermos que a unidade com o corpo de Cristo começa por quem está sentado do meu lado. Se você diz que ama os irmãos perseguidos na China, mas não ama o teu irmão a quem você vê, você não ama a Deus, nem tampouco o irmão da China. A essencialização da nossa unidade começa no serviço da nossa comunidade local. A glória de Deus está na unidade da igreja. Igrejas que vivem em unidade têm cultos gloriosos. Igrejas que vivem em unidade têm reuniões gloriosas. Igreja que vive em unidade tem testemunhos gloriosos. Igreja que luta e preserva a unidade em amor.
Não essa unidade imperialista evangélica, que não tem nada a ver com a unidade espiritual que Cristo sugere. Não com essa subordinação cega a homens que extrapolam a sua autoridade e poder e tentam roubar o lugar que pertence a Deus, mas uma unidade espiritual de amor uns pelos outros. Se vivemos essa unidade, certamente usufruiremos e contemplaremos a glória de Deus. Nossa unidade é fruto da humilhação de Cristo. Sabe por quê temos tanta dificuldade em viver em unidade? Sabe por quê? Porque poucos de nós estão dispostos a se humilharem como Cristo se humilhou. Para vivermos em unidade, precisamos nos humilhar. Não existem crentes humildes. Humildade é um exercício diário de humilhação. Humildade não é uma virtude estática para o homem caído. Humildade é um exercício dinâmico, diário, de agachar-se, pegar a toalha, pegar um balde e lavar os pés uns dos outros. Não existe crente humilde, existe crente humilhado. Existe crente que compreendeu que, como Cristo, não deve apegar-se aos seus direitos, mas deve esvaziar-se para servir uns aos outros por amor ao Pai, para que a igreja seja um, e dessa forma a glória de Deus existirá no meio do seu povo. Não existe a menor possibilidade de vivermos em unidade se o orgulho nos domina e a humilhação não é, no mínimo, aceitável por nós. Deixa eu repetir. Não existe a menor possibilidade de vivermos em unidade se o orgulho nos domina e a humilhação não é, no mínimo, aceitável por nós. Se não estivermos dispostos a nos humilharmos, não estamos dispostos a viver igreja. Porque só vivemos igreja nos humilhando diariamente uns aos outros. Portanto, eu encerro dizendo para todos nós e para a igreja Emaús: vocês têm sido agraciados por Deus. Foi Deus que os abençoou e os tornou igreja e os permitiu caminharem juntos. Isso é graça de Deus. Isso é favor de Deus. E sabe qual é o esforço que vocês precisam ter ao longo dos anos? O esforço de ter a mesma atitude de Cristo, se humilhando por amor a Cristo e aos seus irmãos, para que dessa forma a glória de Deus seja manifesta em meio ao seu povo e em meio a essa igreja. Amém? Você recebe essa palavra? Coloque-se em pé no seu lugar. Não vou pedir para você dar um ósculo santo no teu irmão. Mas quero pedir para você dar as mãos aí para o seu irmão que está do seu lado. E eu quero orar por essa igreja, pelos seus líderes, por você, para que o Senhor preserve a unidade que o Espírito Santo tem gerado no meio de vocês. Vamos orar?